Bom dia, amigos. São 7 da manhã do dia 23 de março e eu moro aqui perto e sempre gosto de vir a este sítio. Nunca vejo ninguém, nunca encontro ninguém. E ao chegar aqui, a minha atenção focou-se em duas coisas. Uma delas é este monumento. Eu hoje quero falar um pouco sobre guerra ao medo, sobre vencendo a mentalidade de gafanhoto. Se eu conseguir em poucos minutos, Deus me ajude. Este é o monumento erigido em 1883 para comemorar a vitória das tropas portuguesas sobre as invasões francesas. E basta virar, ali embaixo é a bonita e pequena Vila de Alhandra, onde em 1452 nasceu aquele que foi considerado pela Wikipédia, é considerado um dos maiores, ou mesmo o maior navegador de todos os tempos. Um gênio naval, um gênio estratega, era chamado como o Grande ou o Leão dos Mares. Afonso de Albuquerque chegou, fez o que mais nenhum fez, abriu os caminhos, foi um dos grandes impulsionadores do que hoje nós chamamos o globalismo. E eu chamo-me a atenção estes dois eventos, porque retratam muito bem aquilo que ainda nos corre nas veias aos portugueses, e eu creio nisso. E em poucas palavras, o que nós podemos ver destes dois eventos, entre muitos outros, são homens, foram feitos pelos portugueses, não há muitos anos atrás. Aqui foi há cerca de 200 anos. Mas o que nós podemos tirar disto é que as nossas tropas, os nossos homens, partiam sempre em uma posição de desvantagem. Menos homens, menos recursos, mas acabavam sempre por vencer. Eu não tenho explicação para tudo, mas uma das coisas que eu creio, sinceramente, que se pode aplicar às palavras que podemos tirar, que saltam à vista do povo português nestes atos é ousadia, coragem, bravura e fé. Ousadia, coragem, bravura e fé. Eu quero-vos dizer isto. Há uma frase, eu vou falar primeiro em inglês, que diz assim: Men see things as they are and they say, why? I see things that never were and I say, why not? Os homens, em geral, veem as coisas como elas estão, como elas são. E, no geral, nós sempre dizemos, porquê? Porquê mudar? Porquê ir? Porquê alterar? Estou tão bem assim. Eu vejo coisas que nunca aconteceram, que nunca foram feitas, que nunca foram ousadas. E digo, por que não? Por que não fazer? Por que não ousar? Por que não alterar? Por que não fazer diferente? Sabe uma coisa, irmãos? Irmãos e amigos. Há uma outra frase que diz assim, que veio agora mesmo à minha mente. A sociedade não perdoa a quem atraiçoa as suas regras. A sociedade, como uma mente global, não autoriza que alguém salte fora para querer fazer diferente. Porque aqueles que não fazem vão criticar aqueles poucos que querem fazer. Porque nós nos tornamos especialistas em líderes de pantufas, sentados no nosso sofá com a nossa reserva de vinho ao lado, a ver um bom jogo de futebol, a criticar tudo e todos, mas não movemos uma palha para fazer diferente. Mas isso somos todos nós, como sociedade, principalmente o povo português, nos últimos anos. Custa acreditar que nós alguma vez fizemos o que fizemos, fomos o que fomos, alcançámos o que alcançámos. Eu penso que todos pensam como eu. Parece inacreditável, parece que foi um filme e que não existiu. Sabem uma coisa, quando eu cheguei à Malásia, principalmente, eu fui lá em 2004, depois 2006, mas quando fui definitivamente em 2007, e ao andar por lá, e muita gente que falava comigo, ao saber que eu era português, havia tanta coisa para falar sobre isto. Uma das coisas que sempre me perguntavam era, ei, Portugal foi grandioso, foi um dos maiores, um dos grandiosos da história. Ninguém aqui esquece Portugal, sabe a história de Portugal, dos nomes, muitas vezes sabem melhor que nós. Conhecem Vasco da Gama, Afonso de Albuquerque, o missionário que chegou lá, Francisco Xavier, a Malaca, e eles dizem assim, qual é o tamanho de Portugal? Alguns não foram ver, não sabem, e quando eu lhes digo o tamanho do nosso território e o número da nossa população, eles não querem acreditar. Eles pensam, mas como é que é possível um país desse tamanho ter dividido o mundo em dois? Como é que é possível? Olha, teria muito que falar aqui, mas olha uma coisa que eu lhe quero dizer que também está a ocorrer. Quando cheguei lá, e já quando tinha ido em 2004, uma das coisas que me fez até vir lágrimas aos olhos foi o orgulho que eu vi dos descendentes de portugueses em Malaca, por exemplo. E chegar à Malásia e ver
palavras incorporadas no vocabulário deles, depois vim a saber que eram mais de 200, alguns dizem que é muitas mais, incorporadas no vocabulário da linguagem malay. Dos portugueses, quando lá chegaram e eles adquiriram essas palavras, é chegar a Malaca e ter uma comunidade de 1000 descendentes portugueses, todos católicos, que têm o seu local, o Portuguese Settlement, onde todas as noites têm danças, folclore português, têm a comida que eles chamam portuguesa, que já não é portuguesa. Mas falei em 2006 com um homem já de idade, que falou comigo num português arcaico, e eu pude falar com ele em português, e ele quase com lágrimas nos olhos a dizer: nós fomos abandonados pelo governo de Portugal há muitos anos. Nem um professor para nos ensinar português nós alguma vez tivemos. E eu sou a última geração. Os mais novos já não conseguem falar português. Bom, isto para dizer o quê, meus amigos? Eu queria chamar aqui a atenção também agora mais para a parte espiritual. Estes homens também foram com uma atitude não só de bravura, de coragem, mas eu acredito de fé. Aliás, foram os portugueses que levaram pela primeira vez o Evangelho a muitos países. Contudo, com toda a paz, confiança que o Evangelho traz, segurança, todos os valores do amor, da honestidade, de tudo o que o Evangelho envolve. Foram os primeiros a chegar à Malásia com o Evangelho, com Francisco Xavier. Estão lá hoje as igrejas. A Malásia tem 10%, apesar de ser um país muçulmano, tem 10% de cristãos. E falando um pouco sobre fé, eu hoje queria falar, como já disse, um pouco sobre guerra ao medo e vencer uma mentalidade de gafanhoto. Sabe o que a Bíblia diz sobre fé? Fé não é acreditar, fé não é ter palavras como ai, Deus queira, ai, eu creio em Deus. Não, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim: fé é a certeza das coisas que se esperam, é a prova de factos que se não veem. Fé é uma substância. A Bíblia diz em Tiago, diz assim: fé sem obras é morta. A fé exige uma ação complementar, exige uma ação que corresponda àquilo que nós acreditamos, senão é hipocrisia, senão é religião, é o que nós temos aí. Quando eu ando por lá, muitas vezes as pessoas dizem assim: mas Portugal e Espanha são um país cristão, é um país que acredita em Deus, e eu não sei o que lhes hei de dizer às vezes. Se tem tempo, sentamos e eu explico que uma coisa é uma tradição, é uma rotina, é uma religião, e toda a gente diz que é católico, ou toda a gente diz que acredita em Deus, mas não corresponde, não é uma fé real que corresponde em ação, não há uma ação correspondente, simplesmente é uma fé natural, é uma fé que não tem frutos. E o que eu queria deixar hoje também em relação a esta guerra ao medo, alguns versículos. O que me veio, por exemplo, agora já à minha mente é algo que um dia mudou-me também. A grande arma do inimigo, Satanás, sempre foi a semente de dúvida. Dúvida é o pecado que provoca, que Deus mais odeia. Duvidar da sua palavra é aquilo que o provoca a ira. Podia fazer aqui 2 horas de mensagem sobre isto. Sabem qual foi a primeira frase que Satanás falou a Eva? A primeira frase. Ele não apareceu e não disse: oh Eva, eu não te conheço. Quem és tu? És tão bonita. O que andas aqui a fazer? Não. Ele apareceu e a primeira coisa que disse foi: é verdade o que Deus diz? É verdade que Deus disse isso? Pôs uma semente de dúvida até aos dias de hoje, e é a grande batalha que todo o ser humano tem que lutar até ao fim da vida, seja cristão ou não seja, a dúvida na nossa mente, se aquilo que Deus diz é verdade ou não. E isso é a destruição do ser humano. Deus não permite que duvidemos da sua palavra, porque Ele é a verdade. E quando nós determinamos ter fé naquilo que Ele diz, coisas começam a acontecer. Eu ainda me lembro, agora também vem, que quando eu determinei sair, abandonar tudo, sair da banda da GNR, onde estive 21 anos, ainda outro dia estava a ver um vídeo, e vieram-me lágrimas aos olhos. Porque tantas coisas, mas uma das coisas que me veio novamente é: nós somos bons. Os portugueses são bons. Estes músicos com quem eu trabalhei, excelentes músicos de grande qualidade, são dos melhores do mundo, eu acredito. Aquilo que eu ouvi, este concerto foi feito no Campo Pequeno, é de uma qualidade universal, world class. E eu fiquei a pensar: nós somos bons e não sabemos.
Temos uma mentalidade pequena, mesquinha, atrofiada pelo medo. Eu não sei porque é que isso aconteceu, ou tenho as minhas ideias, mas não sei exatamente porque é que aconteceu. Mas é a altura de nós nos levantarmos disso. Nós somos grandiosos. Podemos fazer coisas tremendas. E ao ouvir a banda onde eu toquei, eu lembrei-me de tantas coisas. E sei que nós podemos dar a volta por cima. E sabe uma coisa? Outra palavra que Deus colocou no meu coração em relação a isto. Está escrito em Deuteronômio, capítulo 1. E eu vou falar agora um pouco, para terminar, que já me estou a alongar, sobre boas ideias ou a ideia de Deus. E vencendo a mentalidade de gafanhoto. Em capítulo 13 do livro de Números, nós temos uma história tremenda, dramática, trágica. Porque Deus tinha tirado o povo de Israel, e aplique isto. Isto foi história lá no passado, mas nós podemos aplicar à nossa vida, à nossa mentalidade, porque isto é exatamente o que acontece. Deus libertou um povo da escravidão, 3 milhões de pessoas, com poder sobrenatural, com milagres nunca antes vistos. E esse povo, em 2 semanas, pelo que os historiadores dizem, ou um pouco mais, poderiam ter chegado à terra prometida, que Deus prometeu, e Deus deu-lhes uma palavra: vão e conquistem, eu estou convosco. Era exatamente só o que eles precisavam. Deus já tinha dito, já tinha provado, e Ele já tinha dito: vão e conquistam, eu estou convosco. Mas é interessante nisto, que quando eles estavam para entrar, já tinham a palavra de Deus. Ouça isto. E os líderes, a Bíblia diz, isto está escrito agora em Deuteronômio 1, versículo 21 em frente, que vieram ter com Moisés, os líderes vieram ter com Moisés, já tinham a palavra, mas vieram ter com Moisés e disseram assim: Moisés, ouve, nós estivemos a pensar, e sou eu a parafrasear, e lembrámos-nos disto. Eu acho que é uma boa ideia. Porque é que nós não enviamos espias, primeiro de ir conquistar? Vamos enviar alguns espias, porque nos deem uma melhor indicação do tamanho das muralhas, do tamanho do exército, do melhor caminho que devemos tomar. De certeza estaremos mais qualificados para conquistar a terra. E sabe o que Moisés disse? Um homem que andava com Deus, mas no momento de não pedir conselho a Deus, não buscar em oração, ele disse: pareceu-me uma boa ideia. Sabe, o nosso problema, sempre temos melhores ideias que Deus. Em vez de acreditarmos e de seguirmos e agirmos naquilo que a Bíblia diz, sempre temos uma ideia superior, uma ideia melhor. E esses líderes, e Moisés disse: então vamos enviar 12 espias. E ao enviarem os 12 espias, essa boa ideia transformou-se na maior tragédia do povo de Israel. E aquilo que poderia ser semanas a entrar na Terra Prometida, levou 40 anos. E daqueles 12 espias, 10 vieram, inflamaram, infectaram todo o povo com medo. Vieram e disseram: Moisés, e disseram ao povo: sim, aquela terra mana leite e mel, mas nós não conseguiremos conquistá-la. As muralhas são demasiado altas e nós vimos gigantes. E eles disseram algo absolutamente inacreditável. Aos olhos dos gigantes, nós vemo-nos a nós mesmos como gafanhotos. Está escrito em Números capítulo 13, versículo 33. Nós éramos como gafanhotos, e assim o éramos aos seus próprios olhos. Agora eu pergunto, quem lhes disse que os gigantes os consideravam como gafanhotos? Eles não tiveram uma entrevista com os gigantes. Eles nem sequer se encontraram dos gigantes. O que é que lhes disse que os gigantes achavam que eles eram gafanhotos? Eles mesmos, o medo. E isso acontece hoje em todos nós e no povo de Deus e em toda a gente. A mentalidade de gafanhoto. E por isso que eles se viram como gafanhotos, aquela geração, Deus disse a Moisés: esta geração morrerá no deserto. Os gafanhotos pertencem ao deserto e morrem no deserto. E todos eles morreram no deserto, excepto os 2 espias que não duvidaram e que tentaram mudar o povo. Josué e Caleb disseram: não vamos conquistá-la, nós vamos conquistá-la, Deus já disse. Deus está connosco, mas não conseguiram mudar. E Deus prometeu naquele dia que só eles, os 2, entrariam na Terra Prometida. E assim aconteceu. E eles entraram na Terra Prometida, Josué e Caleb, 40 anos depois. E é uma coisa interessante, eu agora, em Josué, capítulo 14, é interessante esta história linda. Quando eles já tinham conquistado a Terra Prometida, Caleb, 45 anos depois, já com 85 anos, ele vem ter com Josué e é uma conversa linda. Em que ele diz: Josué, lembras-te, quando há 45 anos atrás, Deus prometeu a Moisés que me daria a terra de Hebrom. E agora
Eu peço-te que me entregues a terra de Hebron, e a minha força é hoje como era há 45 anos atrás. Ele tinha 85 anos. E ele disse assim, e o Senhor é comigo, e eu vou desbaratar os inimigos, e vou conquistar a terra de Hebron. E assim aconteceu, e a terra de Hebron pertence a Caleb e à sua geração até aos dias de hoje. Meus amigos, eu queria deixar, já estou em 15 minutos, queria deixar esta palavra. Quando eu fui para a Malásia, eu não quero falar muito de mim, mas o pouco que eu fiz, eu não fiz nada, mas que possa ajudar outros, porque isto não é nada, mas é acreditar que é possível fazer algo que nunca ninguém fez, é possível levantar-nos novamente. E muitos meus amigos e colegas e até familiares diziam assim, o que é que tu vais fazer? Onde é que tu vais? Tu tens 2 filhos pequenos, tu és louco, o que é que tu estás a fazer? Espera pela reforma. Tantas palavras. E eu não estou a criticar, estou só a dizer, até um colega meu da banda veio ter comigo um dia e disse assim, chamou-me à parte e disse, Fernando, eu quero dizer uma coisa, eu não sei bem a tua história, mas olha que eu acho que tu tens lá um grande emprego, com um grande salário para estás a fazer o que estás a fazer. Não foi nada disso. E quero-vos dizer de tudo isto, estou-me agora também a lembrar, quando eu lá cheguei tive um sonho no sentido de desejar, porque não ter aqui os produtos portugueses. A nossa padaria, a nossa pastelaria, a nossa comida. E aquilo foi borbulhando, foi nascendo, foi crescendo. Houve muitos falhanços, estava quase ao ponto de desistir, desde 2007. Até que em 2016, por algo que só Deus poderia ter orquestrado, entrei em contacto com a Panidor, uma grande empresa portuguesa, a maior empresa portuguesa, creio eu, e das melhores do mundo, que dá cartas por todo o mundo, já exporta os nossos produtos para 26 países, mas isso a gente nunca ouve. E todos diziam, sempre me disseram, isso não é possível, não é possível. Mas o certo é, amigos e irmãos, quando nós acreditamos, aquilo que se torna, se nós fizermos o nosso melhor, se nós ousarmos fazer o que nunca ninguém fez, Deus fará o resto. E as portas foram abrindo, e neste momento eu posso dizer que já 5 contentores chegaram à Malásia, já está as portas abertas, já estão os produtos em Singapura, já está o contrato praticamente para a Indonésia, e eu acredito, com todas as dificuldades, que em breve, ou daqui a vários anos, os nossos produtos, os produtos portugueses, nós estaremos novamente a conquistar o Sudeste Asiático, e os produtos portugueses de pastelaria e padaria, que são um dos melhores do mundo, estarão em todos os cantos do Sudeste Asiático. Porquê? Porque alguém um dia determinou sonhar. E eu não sou ninguém. Meus amigos, que esta palavra vos possa ajudar e que nós possamos juntos, neste momento, tirar da crise forças para fazer algo, para quebrar rotinas, para não nos acomodarmos novamente, para fazer algo diferentes. E vermos novamente Portugal, eu hoje estou mais a falar para os portugueses, para nós, para aquilo que nós fomos e aquilo que nós poderemos a ser. E acredito que Portugal poderá vir a ser novamente glorioso e nós nos poderemos levantar em o nome de Jesus. Amém.